Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Profecia do Papa Leão XIII. A conhecida oração a São Miguel Arcanjo, do Papa Leão XIII, é profética. Foi composta há mais de 100 anos e é uma oração muito interessante e controversa, pois está relacionada com a situação atual de crise em que se encontra a Igreja Católica. Depois de celebrar a missa, no dia 25 de setembro de 1888, o Papa Leão XIII sofreu um desmaio. Os assistentes pensaram que ele estava morto. Tendo recuperado a consciência, o Papa descreveu uma espantosa conversa que havia escutado, proveniente do tabernáculo. Tal conversa compunha-se de duas vozes. O Papa entendeu claramente serem as vozes de Jesus, Cristo e do demônio. O demônio ostentava conseguir destruir a Igreja se lhe fosse concedido 75 anos para levar a cabo o seu plano, ou 100 anos, segundo outros relatos. O inimigo também pediu permissão para ter uma maior influência sobre aqueles que se entregariam ao seu serviço. Nosso Senhor respondeu às petições do demônio afirmando que sim, seria concedido o tempo e o poder. Profundamente abalado pelo que havia ouvido, o Papa Leão XIII compôs a seguinte oração a São Miguel, que também é uma profecia, e ordenou que se rezasse depois das missas ordinárias como medida de proteção para a Igreja contra os ataques do inferno. Eis a oração. Ó glorioso príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e na terrível luta contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens, os quais Deus criou imortais, feitos à sua imagem e semelhança, e resgatou por grande preço da tirania do demônio. Combatei neste dia, com o exército dos santos anjos, a batalha do Senhor, como noutro tempo combateste contra Lúcifer, chefe dos orgulhosos, e contra os anjos apóstatas, que foram impotentes em resistir-te, e para quem nunca mais haverá lugar no céu. Sim, esse grande dragão, essa antiga serpente que se chama demônio e Satanás, que seduz o mundo inteiro, foi precipitado com os seus anjos ao fundo do abismo. Mas é aqui que esse antigo inimigo, este antigo homicida levantou ferozmente a cabeça. Disfarçado de anjo de luz e seguido por toda a multidão de espíritos malignos, invade o mundo inteiro para apoderar-se dele e desterrar o nome de Deus e de seu Cristo, para afundar, matar e entregar à perdição eterna as almas destinadas à coroa de glória eterna. Sobre os homens de espírito perverso e de coração corrupto, este dragão malvado derrama também, como uma torrente de lama impura, o veneno de sua malícia infernal, o espírito de mentira, de impiedade, de blasfêmia e o sopro envenenado da imundície, dos vícios e de todas as abominações. Os inimigos, cheios de astúcia, têm acumulado de opróbrios e amarguras a Igreja, esposa do Cordeiro Imaculado, e lhe dado de beber absinto. Sobre seus bens mais sagrados impõe suas mãos criminosas para a realização de todos os seus ímpios desígnios. Lá, no lugar sagrado, onde está instituída a sede de São Pedro e a Cátedra da Verdade, para iluminar os povos, ali foi instalado o trono da abominação e de sua impiedade, com o desígnio iníquo de ferir o pastor e dispersar as ovelhas. Nós te suplicamos, ó Príncipe invencível, ajudai o povo de Deus e concedei-lhe a vitória contra os ataques destes espíritos dos réprobos,
Este povo te venera como seu protetor e padroeiro, e a Igreja se gloria de tê-lo como defensor contra os poderes malignos do inferno. A ti, Deus confiou a missão de conduzir as almas para a felicidade celeste. Roga, portanto, ao Deus da paz, que submete Satanás aos nossos pés, tão derrotado e subjugado que nunca mais possa impor a escravidão aos homens nem prejudicar a Igreja. Apresenta as nossas orações à vista do Todo-Poderoso, para que as misericórdias do Senhor nos alcancem o quanto antes. Submeta o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o precipite acorrentado no abismo, para que não mais possa seduzir as nações. Amém. Desde já, confiados à vossa assistência e proteção, com a sagrada autoridade da Santa Mãe Igreja, e em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, empreendemos com fé e segurança repelir aos ataques da astúcia diabólica. Eis a cruz do Senhor. Fujam potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Que as tuas misericórdias, ó Senhor, se realizem sobre nós, assim como esperamos em vós. Senhor, ouvi a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Oremos. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós invocamos vosso santo nome, imploramos insistentemente a vossa clemência, para que, pela intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria, nossa Mãe, do glorioso São Miguel Arcanjo, de São José, esposo da mesma Virgem Maria, dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os santos, dignai-vos proteger contra Satanás e contra todos os espíritos malignos que vagueiam pela terra para destruir a humanidade e para a perdição das almas. Amém. Uma observação sobre esta oração, sobre esta profecia. O Papa Leão XIII não estava a profetizar a defecção da Igreja Católica, a qual é impossível, já que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, contra a Santa Igreja, como nós lemos em São Mateus capítulo 16, e tampouco estava dizendo, ou se referindo à defecção da Cátedra de São Pedro, que também é impossível, uma vez que temos a promessa de nosso Senhor. Mas ele profetizou a implantação de uma falsa religião católica, apóstata em Roma, na qual o pastor, o verdadeiro Papa, é substituído por um antipapa, com o desígnio de dispersar as ovelhas. Tudo isso nós podemos reconhecer com o chamado Vaticano II e a implantação da Igreja Vaticano II, com todas as suas reformas, com toda a sua doutrina totalmente contrária à doutrina de Nosso Senhor, aos ensinamentos da Santa Igreja. A oração também previu que os apóstatas impuros de Satanás poriam as suas mãos criminosas sobre seus bens mais sagrados. Entendemos que os bens mais sagrados são as coisas que Cristo lhe confiou, a saber, o depósito da fé, com todos os seus dogmas e os 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a oração do Papa Leão XIII prediz a tentativa diabólica de destruição do depósito da fé com o Vaticano II e os novos ritos sacramentais da Igreja do Vaticano II. Assim sendo, não admira o fato de que o herege Paulo VI pôs as suas mãos criminosas sobre os 7 ritos sacramentais. Cumpriu-se a profecia, pois a partir de abril de 69 foram aprovados novos ritos, alguns gravemente duvidosos, outros totalmente inválidos. A falsa missa, Novus Ordo Missae, passa a ser oficial em 1969.
Em 1972, foram aprovados os novos ritos para as ordenações sacerdotais e sagração episcopal. O curioso é que em 1934, a surpreendente oração, que rezamos há pouco, foi mudada sem explicação. A frase crucial que se refere à apostasia em Roma, que diz o seguinte: no lugar sagrado, onde foi estabelecida a sede de São Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, pois esta parte foi eliminada. Outra coisa importante a ser considerada: a oração a São Miguel do Papa Leão XIII, que se rezava depois de cada missa, simplesmente foi substituída por uma oração mais curta, a famosa e agora abreviada a oração a São Miguel. E esta é a oração, diz assim: São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue a Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Alerta! Atenção, estimados católicos, estimados fiéis, não há nada maligno, não há nada de errado nesta oração a São Miguel. Ao contrário, é muito boa e eficaz. Recomendo que os senhores rezem. Todavia, o ponto é que já não é a oração a São Miguel composta pelo Papa. Alguns opinam que a oração curta foi introduzida como substituta, de modo a que os fiéis não estivessem conscientes do conteúdo, pois incrível, desta oração um pouco mais longa, como rezamos anteriormente. Se esta oração longa a São Miguel tivesse sido recitada ao final de cada missa rezada e não suprimida em 1934, podemos nos perguntar: quantos milhões mais haveriam resistido, enfrentado toda esta falsa religião do Vaticano II? Quantos mais teriam percebido, depois do Vaticano II, todo este desastre, esta crise na Igreja Católica? Pensemos, consideremos. A antiga oração a São Miguel do Papa Leão XIII, que é extensa, também está perfeitamente relacionada com a famosa aparição e profecias de Nossa Senhora de La Salette, de 1846. Roma perderá a fé e se tornará a sé do anticristo. A Igreja estará em eclipse. Isso Nossa Senhora disse lá em 1846. As palavras do Papa Leão XIII sugerem, pois, que o próprio anticristo, ou ao menos as forças do anticristo, estabelecerão a sua sé em Roma. Diz a oração: lá no lugar sagrado, onde está instituída a sé de São Pedro, foi instalado o trono da abominação e de sua impiedade. Não é necessário tecer comentário quanto às heresias e escândalos dos falsos papas do Vaticano II. Vale a afirmação de São Gregório Magno, que diz o seguinte: a Igreja nos últimos dias será privada de seus poderes. O espírito profético se esconderá dela. Ela perderá as graças necessárias para desempenhar seu cargo público. A graça da abstinência será diminuída. Seus poderes de ensino desaparecerão, ainda que não completamente. Assim também será com seu poder de milagres e prodígios. Um exército de sacerdotes apóstatas estará preparado para o anticristo. No fim dos tempos, haverá uma perfeita unidade do mal, enquanto entre os justos haverá divisão e discórdia. Pois aqui nós temos as palavras de São Gregório Magno, terríveis palavras que devem nos fazer pensar esta situação que nos tocou viver. Que São Miguel nos proteja, que a Virgem Santíssima interceda por nós,
seja nosso auxílio no combate, na defesa pela fé católica. Lembremos, está em jogo a salvação de nossa alma. Está em jogo o reinado do Sagrado Coração. Está em jogo o triunfo do Imaculado Coração. Não nos acovardemos, não cruzemos os braços, ao contrário, guardemos a fé, trabalhemos por esta restauração. Que o bom Deus nos ajude pela intercessão de São Miguel e da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!